reconciliação e a glória de Deus no tabernáculo. Após o terrível pecado do bezerro de ouro, o relacionamento entre Deus e Israel estava quebrado. O povo havia traído a aliança recém-estabelecida, e as consequências eram devastadoras. Mas Moisés, o mediador fiel, não desistiria de seu povo nem de seu Deus. O Senhor havia dito a Moisés: saia deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Enviarei um anjo adiante de você. Mas eu mesmo não irei com vocês, porque vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Era uma oferta aterrorizante. Eles ainda iriam para a terra prometida, teriam a proteção de um anjo, mas a presença pessoal de Deus não iria com eles. Deus se distanciaria para não consumi-las em sua santidade. Quando o povo ouviu estas palavras angustiantes, começaram a lamentar, e ninguém colocou enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a alguma distância, chamando-a de tenda do encontro. Sempre que Moisés ia até a tenda, o povo se levantava e ficava à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse. Quando Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada enquanto o Senhor falava com Moisés. O povo via a coluna de nuvem parada à entrada e se curvava em adoração. O Senhor falava com Moisés, face a face, como alguém fala com um amigo. A intercessão de Moisés. Moisés disse ao Senhor: você tem me dito, conduza este povo, mas não me fez saber quem enviará comigo. Você disse, eu o conheço pelo nome, e você encontrou favor diante de mim. Se encontrei favor aos seus olhos, me ensine seus caminhos, para que eu possa te conhecer e continuar a encontrar favor diante de você. Lembre-se de que esta nação é seu povo. Era um apelo ao relacionamento pessoal que Moisés tinha com Deus. Ele estava intercedendo não por mérito próprio ou do povo, mas apelando à fidelidade de Deus e suas promessas. O Senhor respondeu: minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Era a resposta que Moisés buscava, não apenas um anjo, mas a própria presença de Deus. Mas Moisés não parou ali. Ele pressionou mais. Se sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como alguém saberá que eu e seu povo encontramos favor diante de você, a não ser que você vá conosco? O que mais nos distinguirá, eu e seu povo, de todos os outros povos na face da terra? Moisés entendia que, sem a presença de Deus, Israel não era nada. Não bastava ter leis, ou terra, ou bênçãos materiais. A presença de Deus era tudo. Era o que os tornava diferentes de todas as outras nações. O Senhor disse a Moisés: farei a própria coisa que você pediu, porque encontrou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. A glória de Deus. Então Moisés fez um pedido audacioso. Agora mostre-me sua glória. Ele queria ver Deus em toda a sua plenitude. O Senhor disse: farei toda a minha bondade passar diante de você, e proclamarei meu nome, o Senhor, em sua presença. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas você não pode ver minha face, pois ninguém pode me ver e viver. Deus providenciou uma forma a um lugar perto de mim, onde você pode ficar sobre uma rocha. Quando minha glória passar, eu o colocarei em uma fenda na rocha, e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei minha mão, e você verá minhas costas, mas minha face não deve ser vista. Deus ordenou a Moisés que cinzelasse 2 novas tábuas de pedra, como as primeiras, e ele escreveria sobre elas as palavras que estavam nas tábuas quebradas. Moisés subiu ao monte Sinai, com as 2 tábuas. O Senhor desceu na nuvem, e ficou ali com ele, e proclamou seu nome, o Senhor. Então o Senhor passou diante de Moisés, proclamando: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a ira, abundante em amor e fidelidade, mantendo amor a milhares, e perdoando iniquidade, rebelião e pecado, mas não deixa o culpado sem punição. Era uma revelação do caráter de Deus,
não apenas poder e santidade, mas misericórdia, compaixão, amor leal e perdão. Moisés imediatamente se curvou ao chão e adorou. Ó Senhor, se encontrei favor aos seus olhos, que o Senhor vá conosco. Embora este seja um povo obstinado, perdoe nossa iniquidade e nosso pecado, e tome-nos como sua herança. O Senhor respondeu: Estou fazendo uma aliança com você. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, nunca antes feitas, em nenhuma nação, em todo o mundo. A reconciliação estava completa. Deus renovava sua aliança com Israel. A construção do tabernáculo. Moisés desceu do monte após 40 dias com as novas tábuas da lei. Seu rosto estava radiante porque havia falado com o Senhor. Mas ele não sabia disso. Quando Arão e os israelitas viram Moisés, seu rosto estava tão radiante que tiveram medo de se aproximar dele. Moisés teve que colocar um véu sobre seu rosto depois de falar com eles. Moisés reuniu toda a congregação e transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado sobre a construção do tabernáculo. O povo respondeu com generosidade extraordinária. Trouxeram ofertas voluntárias: ouro, prata, bronze, fios azuis, púrpuras e escarlates, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, madeira de acácia, azeite, especiarias e pedras preciosas. Bezalel e Aholiabe, enchidos do Espírito de Deus, com habilidade, capacidade e conhecimento, lideraram o trabalho. Artesãos habilidosos trabalharam em cada detalhe: as cortinas bordadas com querubins, as tábuas revestidas de ouro, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso, o altar de holocaustos, a bacia de bronze, as vestes sacerdotais elaboradas. O povo trouxe tanto que Moisés teve que proclamar: nenhum homem ou mulher deve fazer mais nada como oferta para o santuário. Haviam trazido mais do que suficiente. Era generosidade transbordante, uma demonstração de corações transformados e reconciliados com Deus. A glória enche o tabernáculo. Quando tudo estava terminado, trouxeram tudo a Moisés: a tenda com todos os seus utensílios, os fechos, as tábuas, as travessas, as colunas e bases, a arca com os varais, e a tampa de expiação, à mesa, com todos os seus artigos, o candelabro de ouro puro, o altar de incenso, o altar de holocaustos, a bacia de bronze, as cortinas do pátio, e todas as vestes sagradas. Moisés inspecionou o trabalho e viu que haviam feito tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi erguido. Moisés montou o tabernáculo sob a direção do Senhor. Colocou as bases, ergueu as tábuas, inseriu as travessas e montou as colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela. Pegou o testemunho e o colocou na arca. Inseriu os varais e colocou a tampa de expiação sobre ela. Trouxe a arca para o tabernáculo e pendurou o véu protetor, protegendo-a da vista. Colocou a mesa, o candelabro, o altar de incenso. Montou o altar de holocaustos e a bacia. Ergueu o pátio ao redor. Assim, Moisés terminou o trabalho. Então aconteceu o momento que todos esperavam. A nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem havia se estabelecido sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Era a presença visível de Deus, a Shekinah, habitando no meio de seu povo. O Deus que trovejava do Sinai agora tinha uma morada entre aqueles que ele havia redimido. E sempre que a nuvem se levantava do tabernáculo, os israelitas partiam. Mas se a nuvem não se levantava, não partiam. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia, e fogo estava na nuvem durante a noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A reconciliação estava completa. Deus habitava com seu povo. Israel tinha esperança novamente. Amanhã teremos um novo vídeo aqui. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Curta e compartilhe também.
É grátis e abençoa vidas.